bem te vi, a sabiá sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber. Por quê, por qual será? O sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca num lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água, um lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca num lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água, um lindo lago do amor. La, 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 la. E bem que viu, a bem te vi, a sabiá sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber. Por quais será? O sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca num lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água, num lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca num lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água, num lindo lago do amor. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Café com Música, começando o papo com uma pessoa que é boa de papo e de perna. Então, com vocês, o meu amigo e guia de montanhas, Carlos Moura. Carlos, eu gostaria, primeiramente, é um prazer estar te entrevistando aqui, essa figura que já está aqui em Cachoeira Paulista há um bom tempo. Se eu não me engano, deve ser pai de um cachoeirense, eu acho. Então conta pra gente quem é você, as suas diversas áreas, tá? E em doses homeopáticas, porque ao longo do nosso papo aqui, do nosso cafezinho aqui, a gente vai contar, os seus vários projetos, as suas várias faces, que faz você ser essa figura super diferente que muita gente aqui em Cachoeira Paulista e a região conhece, Aliás, gente do Brasil inteiro, Então, eu gostaria que você se apresentasse, é um prazer mesmo estar te recebendo aqui. E já comentando, essa é uma das coisas bacanas que Cachoeira Paulista tem, porque lá naqueles tempos, áureos que a gente tanto fala, do passado, tinha então a troca de bitolas do trem, da Central do Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no meio ficava então a nossa estação, que vamos ver, está aí para ser restaurada finalmente, mas dessa vez de verdade. Vamos estar aqui torcendo e acompanhando junto. Inclusive o projeto Encantando a Vida está aqui dando a maior força para isso e por isso contando e cantando as histórias da nossa região aqui e principalmente da nossa cidade. Então, mostrando gente aqui e a própria população super interessada em pegar as coisas boas do passado, trazer aqui, restaurar para que então o nosso presente e esse nosso futuro, que a gente está esperando esse momento desafiador da pandemia acabar,
eu acho que sairemos todos melhores e querendo fazer muita coisa boa, né? Um futuro melhor do que o passado. Então, aqui, né, nós temos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aonde a gente vem muita gente, né, do mundo inteiro e do Brasil inteiro. Então, a gente conhece essas figuras carimbadas que depois acabam se tornando um cachoeirense de coração. Não é mesmo, Carlinhos? Fala aí pra gente. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a minha amiga Tami pelo convite de estar aqui no Café com Música, falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho das montanhas aqui da região. Bom, o meu nome é Carlos Moura, eu sou gaúcho, sou da década de 80, sou de 82 e saí do Rio Grande do Sul em 2005, depois de cursar a faculdade de meteorologia na Universidade Federal de Pelotas e consegui uma bolsa de mestrado e fui para Viçosa, em Minas Gerais. Então, em 2005, saí do Rio Grande do Sul para fazer o mestrado em agrometeorologia na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Então, passei 2 anos e meio em Viçosa e depois disso, depois de terminar o meu mestrado, estava um pouco infeliz, não estava muito, não tinha me adaptado muito a essa rotina de pesquisa. Eu sentia dentro de mim que aquilo não era para mim, mas eu não tinha o que fazer. Eu acabei o mestrado e não tinha o que fazer, acabei antes ainda de terminar o mestrado, eu já me inscrevi no doutorado e consegui a bolsa de doutorado, que não era muito fácil naquela época. Consegui, mas estava muito infeliz e nesse ínterim estava também tentando outras possibilidades. Foi quando uma amiga minha da época entrou na sala onde eu estava fazendo pesquisa e me falou: Carlos, tem uma bolsa de estudos no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista, para trabalhar no site do INPE, no site de meteorologia. Se tu quiser, eu posso te passar o contato do professor, que se chama professor Nelson, professor Nelsinho, e para te fazer o contato com ele, de repente sair daqui, que eu sei que tu não está gostando, né, da pesquisa. E foi isso que eu fiz. Eu entrei em contato com o professor Nelson, que me atendeu muito bem, fiz uma entrevista e ganhei a bolsa aqui em Cachoeira Paulista. Sinceramente, eu não sabia muito bem a localização de Cachoeira Paulista. Eu sabia que era no estado de São Paulo, sabia que era no Vale do Paraíba, mas não sabia das montanhas que existiam por aqui. Isso foi no ano de 2008 que eu cheguei em Cachoeira Paulista, foi em fevereiro de 2008. E no ano anterior, 2007, eu já havia feito uma montanha lá na região da Serra do Caparaó, que fica entre o Espírito Santo e Minas Gerais, que é o Pico da Bandeira, a terceira maior montanha do Brasil. E foi alucinante para mim, foi impressionante. Eu sou filho de agricultor, eu sou de família de agricultores no Rio Grande do Sul. Sempre tive um contato muito estreito com a natureza, estava sempre na roça, no mato, não morei no interior, sempre morei na cidade, minha cidade pequena, se chama Sobradinho, no interior do Rio Grande do Sul, mas nunca morei efetivamente na roça, no interior, mas sempre estava lá, todo final de semana estava lá na casa dos familiares. Então, um contato muito estreito com a natureza. E quando eu fui fazer essa montanha, o Pico da Bandeira, a terceira maior montanha do Brasil, com 2.891 metros de altitude, eu me apaixonei. Falei, nossa, que coisa incrível, fiquei alucinado, mas eu estava justamente no período de término de mestrado e não pude voltar mais. Além disso, era longe também, né, de Viçosa até a Serra do Caparaó, que era onde se praticava montanhismo. Era uma distância relativamente grande, assim, eu também não tinha carro, e enfim, não fiz mais. E então no começo de 2008 surgiu a oportunidade de vir para Cachoeira Paulista e eu larguei tudo lá, larguei o mestrado para mudar o rumo da minha vida e cheguei em Cachoeira Paulista em
no comecinho de 2008. Então, chegando em Cachoeira Paulista, fui apresentado pro rapaz que foi me apresentar o trabalho efetivamente que eu ia desenvolver aqui, que era mexer com o site de agrometeorologia do INPE. E no primeiro dia que eu cheguei no CPTEC, especificamente eu fui trabalhar no CPTEC. E não sei se vocês conhecem o CPTEC, mas ele tem uma visão muito ampla da Serra da Mantiqueira, especialmente do maciço Marins de Itaguaré. E eu me lembro que aquilo me impressionou muito, né? Porque você sabe que a Serra da Mantiqueira ela vem numa cota de 1.800 metros, 1.700, 1.800 metros, desde lá de Campos do Jordão até aqui em Piquete, que já é uma altitude expressiva para os padrões nacionais. E quando chega aqui no Marins, o Marins tem 2.422 metros. Então dá ali mais de 500 metros de altitude. E eu olhei aquela montanha mega e perguntei para ele, que era o Sérgio. Falei, Sérgio, que montanha é essa? Aí ele me falou, não, esse aí é o Pico dos Marins. E eu perguntei, dá para subir? E ele, dá para subir sim. E eu imediatamente saí dali, subi para a sala onde eu estava trabalhando e já fui procurar Pico dos Marins. E bom, depois eu vou contar melhor essa história. Mas voltando a falar um pouquinho da minha profissão, um pouquinho de mim, da minha área de formação. Eu cheguei em Cachoeira, eu saí do Rio Grande do Sul formado em meteorologia, fiz o mestrado em agrometeorologia, cheguei aqui em Cachoeira Paulista trabalhando com agrometeorologia, mas logo depois eu comecei a fazer uns contatos, conhecer pessoas e conheci o pessoal da previsão de tempo, do grupo de previsão do tempo do INPE, do CPTEC. E então, 3 meses depois, eu saí dessa posição de bolsista para trabalhar no grupo de previsão do tempo com carteira assinada e foi muito bacana. Fiquei 2 anos ali, 2 anos e meio trabalhando com previsão do tempo, com meteorologia sinótica que a gente fala. Mas eu sentia que aquilo realmente não era o que eu realmente gostava. Eu estava infeliz, eu não gostava muito do que eu fazia. Eu sempre me questionava se era aquilo mesmo que eu queria fazer daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30 anos. E eu não tinha uma resposta conclusiva. E então eu resolvi, no ano de 2010, eu cheguei em 2008, eu fiquei 1 ano e pouco aqui. No ano de 2010 eu tentei ir para Marinha, no Rio de Janeiro. E eu consegui. Eu saí daqui para ir para Marinha e um dos principais objetivos meus era ganhar mais dinheiro. Porque eu não estava... queria juntar mais grana e tudo mais. E saí daqui para ir para o Rio de Janeiro. E chegando lá, levei um banho de água fria, assim, um balde de água fria, porque eu vi que, inclusive foi uma fase muito interessante da minha vida essa, porque eu notei que o dinheiro é muito importante, com certeza você sabe que o dinheiro é importante nesse momento da humanidade que a gente vive, mas não é tudo e realmente não é, porque aqui, eu estava nesse lugar aqui, é uma cidade pequena, uma cidade com relativa pouca violência, uma cidade onde eu consigo me deslocar muito fácil, a gente consegue ir de uma ponta a outra da cidade em 15, 20 minutos, 10 minutos. A gente tem a Serra da Mantiqueira de um lado, a gente tem a Serra da Bocaina do outro, né, falando um pouco mais da região, tem o litoral sul do Rio de Janeiro, o litoral norte de São Paulo, a região era maravilhosa, eu tinha amigos legais por aqui, conhecia muita gente bacana, muita gente de coração legal. Cheguei na cidade grande, cheguei no Rio de Janeiro, eu que nunca tinha morado em cidade grande. A maior cidade que eu tinha morado era Pelotas, que foi onde eu fiz a minha faculdade, no Rio Grande do Sul. Tinha 400 mil habitantes, saí para uma cidade enorme e não foi legal para mim. Eu estava ganhando o dobro do que eu ganhava aqui em Cachoeira Paulista, estava ganhando o dobro, mas para eu chegar da onde eu morava até o quartel onde eu trabalhava, era 1 hora para ir e 1 hora para voltar naquele trânsito estressante do Rio de Janeiro.
o pessoal da cidade grande é muito estressado, né? Então não havia muita conversa, assim, né? O pessoal era muito agitado, muito estressado. E trabalhando na marinha, né? Todo mundo de cinza, todo o ambiente cinza, né? Todo mundo batendo continência lá. E as tradições me incomodavam muito também da marinha, porque eu via que não fazia sentido aquilo, sabe? Tipo, aí eu comecei a ver que eu estava perdendo tempo lá também. Falei, pô, o que eu estou fazendo aqui numa cerimônia X por causa que uma pessoa vai chegar? Pô, não tem necessidade de eu estar aqui. Muita burocracia, muito documento, muita coisa. Além do mais, eu saí daqui de Cachoeira Paulista para trabalhar com meteorologia. Eu pensei que ia fazer isso. Cheguei lá, eu trabalhava 2 dias por semana com meteorologia e o resto da semana eu trabalhava numa área muito burocrática lá, que era de licitações. Então eu me decepcionei com aquilo. Eu era obrigado a ficar 6 meses e comecei a me questionar. Eu falei, nossa, eu estava no paraíso, eu tinha o próprio INPE aqui, que tem a ADC ali, que é um clube dentro do INPE. Eu ia lá, nadava, corria dentro do INPE, sabe? É um lugar de lazer também, para mim era um lugar de lazer, o INPE, onde eu ia correr, cuidar da saúde. E comecei a botar tudo isso na balança. Pensei assim, olha, o dinheiro não é tudo, eu estava muito melhor lá, eu quero sair. E mais uma vez eu resolvi mudar de vida de novo. Deu 6 meses assim, no dia do sexto mês, assim que acabou meu período lá, que era obrigatório, eu já encaminhei a documentação. Logo depois eu já estava aqui em Cachoeira Paulista de novo. Como eu tinha grandes amigos, tinha deixado grandes amigos aqui dentro do INPE, inclusive amigos até hoje. O Dr. Gustavo Escobar, da Previsão do Tempo, ele me conseguiu uma outra bolsa. Então eu voltei para Cachoeira Paulista ganhando 1/3 do que eu ganhava na Marinha. Ou seja, eu saí daqui para ir para lá ganhando o dobro e voltei ganhando 1/3 do que eu ganhava lá. Então menos do que eu ganhava quando eu saí daqui, mas voltei muito feliz. Eu me lembro que eu voltei muito feliz, muito satisfeito, alegre, reencontrando várias pessoas que eu gostava daqui, vários amigos, e nessa cidade que me adotou e que eu amo muito atualmente. Não tenho planos de sair daqui, gosto muito aqui de Cachoeira Paulista. E, bom, depois eu trabalhei 3 meses com o Dr. Gustavo Escobar numa bolsa, e logo depois surgiu a oportunidade de fazer um concurso para o CEMADEM, que foi um centro que esteve aqui em Cachoeira Paulista entre 2011 e 2015, 2012 e 2015. E então eu entrei no CEMADEM, e os meus últimos 4 anos de INPE e de pesquisa foi no CEMADEM. E depois disso, depois de 2016, eu comecei a trabalhar inteiramente com a montanha, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, explicar como foi essa transição. Agora que você já contou um pouquinho, né, tudo isso que você que você faz, eu gostaria que você então fosse um pouquinho mais a fundo de você falar como é que foi essa transição, né, de carreira. Inclusive, gostaria muito que você comentasse assim, como foi que Cachoeira te recebeu, o que tinha por aqui, o que te atraiu, claro, né, que a sua profissão trouxe você para cá, para o INPE, né, mas eu gostaria de saber o que foi acontecendo, que aí você foi então se encantando pelas belezas naturais que a gente tem aqui, né, não somente aqui no distrito de Cachoeira Paulista, mas arredores, né, porque aqui realmente é muito bonito, você só esbarra com belezas naturais em todos os lugares, né, os 360 graus. Então eu gostaria que você discursasse mesmo e contasse um pouco pra gente dessa descoberta, né, e como que isso foi fazendo você ir para onde você, né, trabalha hoje. Então pode falar bastante aí, né, como que foi tudo isso, como é que foi o começo, como que é hoje, e você pode até começar a falar um pouquinho o que você espera, né, daqui para frente, porque continuamente você está aí se melhorando, trabalhando, buscando novas trilhas, novas cachoeiras, novas montanhas.
também teve que se reinventar bastante, né, com essa pandemia que estamos vivenciando. Fala também aí um pouquinho, né, o ano passado tivemos no Brasil, né, mas aqui também nessa nossa região aqui, algumas queimadas. Então, assim, como eu, né, que engenheira civil, depois mestrado em engenharia ambiental, vim parar na música, mas sempre tem um laço, né? Então, você que está aí nessa outra profissão hoje, conta pra gente, porque com certeza, né, algumas coisas que você fez, eu tô falando aqui das queimadas do ano passado, o trabalho que você fez, por você ter tido a outra profissão, né, acabou fazendo com que você pudesse, de uma certa forma, estar ali mais ativo com a técnica e também envolvendo muito mais outras pessoas, porque com certeza tá aí uma pessoa encantadora e que inspirou muita gente. Conta pra gente aí. Então, agora voltando de novo um pouquinho no tempo, o que me encantou em Cachoeira Paulista e na região foi justamente as belezas naturais, né? Como eu já havia falado na primeira pergunta, eu sempre tive um contato muito intenso, né? Muito próximo com a natureza, e Cachoeira Paulista está muito bem localizada com relação à natureza, né? A gente tem a Serra da Mantiqueira aqui atrás, o Marinho de Taguaré, a Serra Fina, o Planalto do Tatiaia, a gente tem do outro lado a Serra da Bocaina, a gente tem depois da Serra da Bocaina, né, que é esse trecho da Serra do Mar, o litoral sul do Rio de Janeiro, o litoral norte de São Paulo, com praias maravilhosas, com cachoeiras maravilhosas lá na Serra do Mar, aqui dentro do Vale do Paraíba, e lá na Serra da Mantiqueira, então cachoeiras lindas, maravilhosas. Então foi isso que me apaixonou aqui nessa região, aqui em Cachoeira Paulista. E então agora eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha transição, né, de profissão, que foi o seguinte: eu desde o meu mestrado eu já não estava muito feliz assim com a área de pesquisa, né? Então quando eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista, que eu entrei para trabalhar no grupo de supervisão do tempo, né? E eu tinha um contato muito estreito com muitas pessoas ali do INPE. Eu notava que havia uma competição também muito grande, sabe? A gente precisava estar sempre pesquisando, estar sempre evoluindo, sabendo mais e tal daquela área. E eu, como falei, não sabia, não tinha tanta certeza se aquilo era para mim. Alguma coisa dentro de mim mesmo me falava, não é que me falava, mas eu não sentia que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, né? E o trabalho é uma coisa que a gente trabalha muito ao longo da vida, né? A gente passa muito, a maior parte do tempo trabalhando, né? No ofício, né? E eu não queria passar boa parte da minha vida fazendo algo que eu não tinha certeza que eu queria fazer. Porque essa vida aqui de agora é única, né? Então eu quero aproveitar da melhor forma possível, sempre quis. Então, quando eu conheci o montanhismo, que foi em 2007, eu me apaixonei naquele momento. Cheguei aqui em Cachoeira Paulista, graças a Deus vim parar aqui por causa da meteorologia, mas eu pude desfrutar muito do montanhismo, comecei a praticar muito. Então, quando eu tive aquela conversa com o Sérgio, perguntei para ele que montanha era essa, ele me falou que era o Marins. Logo depois, que foi em maio de 2008, eu realizei a travessia Marins-Taguaré, que é um dos clássicos do montanhismo nacional. Vem gente do Brasil inteiro para fazer essa travessia. Quem quer ir para o Himalaia, quem quer ir para os Andes, vem para cá para fazer essa travessia. E inclusive tem uma história muito bacana nessa travessia que não vai dar para contar agora, que é uma história muito longa. A história dessa travessia, da primeira Marins-Taguaré que eu fiz. Mas enfim, a gente acabou saindo em rede nacional, deu uma mini confusão aí, mas me apaixonei pelo montanhismo. Antes de ir para Marins Taguaré, eu explorei aqui também, fui pro litoral norte, fui pra Praia do Sono, comecei a fazer muita coisa por aqui, então comecei a fazer muita coisa de natureza, né? Então, entre 2008 e 2011, eu me tornei um montanhista, sabe? De hobby, começou a fazer, passou a ser uma coisa
séria e tipo com frequência, sabe? Inclusive mudou meu estilo de vida, porque eu tinha um estilo de vida na época, eu tava com 28 anos mais ou menos, e eu ainda ia muito pra balada, saía, gostava de tomar cerveja e tudo mais, e acabou que mudou a minha vida, porque eu deixei de ir pra balada pra ir pra montanha, eu não queria mais sair, eu queria ficar em casa, dormir, porque no outro dia eu ia pra montanha, então mudou meu estilo de vida. E então entre 2008 e 2011 eu conheci muita coisa aqui na Serra da Mantiqueira e me tornei montanhista. Então, Marins Taguaré fiz várias vezes. Aqui a gente tem outro maciço muito importante aqui a nível nacional, falando de montanhismo, que é a Serra Fina, né, que é um trecho da Serra da Mantiqueira, onde está a quarta maior montanha do Brasil e o teto da Mantiqueira também, que é a Pedra da Mina, com 2.798 metros. Comecei a explorar muito também o Planalto do Itatiaia, que fica do lado da Pedra da Mina, onde está o Agulhas Negras, que é o quinto maior do Brasil. Inclusive essa região aqui do Vale do Paraíba é muito interessante, porque 6 das maiores montanhas do Brasil estão aqui na Mantiqueira. Olha que bacana, 6 das 11 maiores montanhas do Brasil estão aqui na Mantiqueira. Então para o montanhismo, essa região aqui é maravilhosa, é incrível. Então, entre 2008 e 2011 me apaixonei pelo montanhismo, treinei muito, adquiri conhecimento em todas as áreas do montanhismo, sobre equipamento, sobre logística, sobre organização. E um outro ponto muito interessante também é a questão da meteorologia, que a meteorologia é um pilar do montanhismo. A gente, para ir para qualquer montanha, para ir para qualquer atividade outdoor, né, na natureza, a gente precisa saber como está a condição de tempo, né? Inclusive a questão de vida ou morte, isso. A gente tem casos aqui de falta de planejamento que culminou em morte, que foi o Eric, o francês, que em 2018 faleceu aqui no Pico dos Marins, porque ele entrou na montanha quando estava chegando uma frente fria e ele infelizmente faleceu por causa de exaustão e seguido de hipotermia. Então a meteorologia acabou sendo uma coisa que me ajuda muito, né, no montanhismo. Então o que aconteceu? Me apaixonei do montanhismo, o montanhismo foi transformador para mim. Eu notei no montanhismo, eu comecei a dar muito mais valor para as coisas simples da vida. É muito clichê a gente falar isso, né? Mas quando tu consegue observar isso na prática mesmo, é uma coisa palpável, a coisa se abre num horizonte muito maior na tua frente. Porque veja bem, nós nascemos no Brasil, em um país onde água e comida é abundante, embora exista as diferenças sociais, que ainda existem pessoas, infelizmente, que passam fome, mas a gente, graças a Deus, a gente tem comida aqui, tem muita comida aqui, tem muita água aqui, a gente tem um teto para morar, a gente tem uma casa para morar, a gente toma um banho no água quentinha, a gente dorme num colchão, sabe? Então eu comecei a dar valor para essas coisas, sabe? Com as coisas simples, que na montanha não é assim. Na montanha a gente planeja tudo, a nossa comida lá é limitada. Tu planeja o que tu vai comer lá. Se tu planejar mal, tu fica com fome e tu passa fome. Passar fome não é legal. Tu passa sede. Passar sede não. Se tu se planejar mal, tu pode passar sede lá, que também não é legal. Lá a gente dorme na barraca. Lá em cima é confortável, se comparar com aqui embaixo, mas não é confortável dormir em cima de um isolante térmico, que é o equipamento que a gente usa para dormir, não é desconfortável, o terreno é irregular, às vezes fica uma pedra bem aqui na tua costela, uma pedra aqui mal posicionada, tu dorme mal. Então eu comecei a dar muito valor para isso e eu comecei a trazer isso para minha vida cotidiana, ser muito mais grato por tudo, e tudo começou a mudar na minha vida. E eu comecei a me questionar, pô, mas eu tô aqui fazendo isso, pô, será que esse é meu propósito, será que não é? Até que um dia, em 2011, eu estava com um amigo meu, que é o Rogério Carneiro, a gente estava descendo do Morro do Couto, que é a oitava maior montanha do Brasil, que fica no Itatiaia, e eu tive um estalo assim, eu falei, cara, eu quero mostrar isso para mais pessoas, sabe? Eu até me arrepio, porque foi isso mesmo, tipo, eu quero mostrar isso para mais pessoas, eu preciso mostrar isso, eu preciso mostrar essa vivência para mais pessoas.
talvez esse seja o meu propósito de vida, sabe? Mostrar para as pessoas que o dinheiro não é tudo, que trabalhar é muito bom, é importante, mas não é o final, sabe? É um meio, né? É, então eu falei assim, quero fazer isso, eu quero mostrar isso para mais pessoas. Isso em 2011, eu ainda estava na meteorologia, né? Inclusive eu estava entrando já tinha voltado da Marinha, estava entrando no Semadem e eu organizei o primeiro grupo com amigos e conhecidos do INPE. Então eu comecei de forma errada, por falta de experiência mesmo. Eu montei um grupo grande, eram grupos de 12, 15 pessoas, era só eu de guia, e eu montava uma van e levava, mas uma coisa certa que eu fazia é que eu levava para lugares fáceis. Então eu levei, entre 2011 e 2012, eu levei 2 grupos para a Pedra do Altar, que é a 11ª maior montanha do Brasil, fica aqui do lado, no Parque Nacional do Itatiaia. É a 11ª maior montanha do Brasil, é uma montanha de fácil acesso. Inclusive fica aqui, anotem esse nome, Pedra do Altar, vão lá conhecer esse lugar. Levei 2 grupos também para o Morro do Couto, que é a 8ª maior montanha do Brasil, também relativo fácil acesso, um pouquinho mais difícil por questões técnicas, mas factível de ser feita por qualquer pessoa que não tenha medo de altura, que goste da atividade e tudo mais. E foi muito bacana, e foi muito legal. Foi muito legal ver a galera se desafiando, chegando lá naquele ambiente puro, de pura natureza, uma energia incrível que só quem foi sabe do que eu estou falando. Começou a ser muito gratificante para mim aquilo, e eu comecei a ver que poderia fazer sentido para minha vida aquilo, sabe? Trazer pessoas, mostrar para as pessoas aquilo, mostrar a simplicidade como o poder da simplicidade das coisas. E eu fui caminhando nesse sentido, né, de organizar eventos e tudo mais. Organizei esses 4 eventos, até que em 2012, o que aconteceu? Eu estava levando um grupo para o Morro do Couto, e essa montanha tem uns lances de escalaminhada. Escalaminhar é tu necessitar o uso das mãos para seguir na trilha. Então tu não vai só caminhando, tu precisa usar as mãos. Então tu bota a mão numa pedra aqui, sobe um pouco e vai escalaminhando. Escalaminhando por quê? Porque não é uma escalada, a gente não usa equipamentos de segurança, não usa aquela cadeirinha, não usa corda, não usa nada. Mas existe essa exposição à altura. E teve uma menina nesse evento que passou mal, ficou com medo daquela altura e tal. Na hora eu resolvi o problema ali, fiquei perto dela, peguei ela pela mão. Quando ela chegou lá em cima, ela chorou pra caramba, ela conseguiu passar por aquele obstáculo e tudo mais. Mas eu vi que eu precisava também de um curso de primeiros socorros em áreas remotas para saber o que eu estava fazendo mesmo, saber o que fazer nesses casos. E eu passei um tempo que foi o tempo da gestação do meu filho, do Samuel. Eu passei um tempo entre final de 2012 até 2014 parado com as expedições. No final de 2014 eu fiz um curso de primeiros socorros em áreas remotas com certificação internacional, e a Mantiex nasce efetivamente no final de 2014, que é o primeiro evento que eu faço pela Mantiex, já com logo, já com CNPJ, tudo. Finalzinho de 2014, levei um grupo pro Pico do Tira-Chapéu, na Serra da Bocaina, e aí nasceu a Mantiqueira Expedições, que não deixa de ser uma forma de arte, né? A arte da transformação, né? As pessoas se transformam quando vão para montanha, não só para montanha, quando tem um contato muito estreito com a natureza, existe uma arte de transformação dentro da pessoa. E isso me deixa muito feliz. Inclusive já levei alguns cachoeiristas, cachoeirenses para as montanhas, inclusive a Tami. E então no começo do ano passado, né, estourou a pandemia, a gente teve que mudar bastante as coisas, né? Inclusive a gente ficou um tempo parado, né, de março de 2020 até agosto de 2020 a gente ficou parado, a gente travou nossas operações, infelizmente. Foi bastante triste pra gente isso, mas necessário. Agora também a gente está travado, a gente acabou cancelando os eventos agora de abril desse ano, por esse boom da pandemia, que infelizmente está acontecendo de novo. Mas nesse período de pandemia aconteceu um fato que foi interessante,
que foi uma queimada de grandes proporções que aconteceu na Serra Fina. E por isso que eu digo, mesmo nos momentos ruins, com as coisas ruins que acontecem, a gente pode tirar algo proveitoso, algo bacana, que foi esse caso do incêndio que queimou mais de 500 hectares na Serra Fina, naquela vegetação lá que é de campo de altitude. Muitas espécies endêmicas só acontecem lá, muitas foram queimadas, mas foi uma coisa que aconteceu, foi muito legal, é que a comunidade montanhística se uniu para preservar a mantiqueira, e felizes, né? Então, no momento da queimada, a gente se reuniu na internet, fomos para lá tentar combater o fogo. Depois, os bombeiros do estado de São Paulo tiveram lá também, helicópteros foram deslocados para lá, tudo por pressão nossas mesmo, dos montanhistas. E a gente esteve lá também na linha de frente atacando o fogo, conseguimos fazer uma vaquinha, juntamos lá no perfil da Mantiex, a gente conseguiu juntar R$8.000, que a gente não gastou essa grana ainda, a gente vai usar para formar uma equipe de fogo, porque a gente aqui no Vale do Paraíba estamos carentes com relação a isso. Depois que a pandemia passar, a gente vai fazer isso. Inclusive, se vocês quiserem seguir lá o perfil da Mantiex, @Mantiex, a gente, quando isso acontecer dessa formação, a gente vai falar tudo lá, vai ser bem bacana. E então um exemplo de como mesmo uma coisa que é triste acontece, a gente tem um lado positivo, uma coisa bacana. E bom, a gente mudou um pouco nessa pandemia a forma de atuar, né? A gente está tentando trabalhar com grupos reduzidos, dentro do carro todo mundo de máscara, muito álcool em gel. Quando chega na montanha não adianta, o pessoal, a gente fica um pouco mais longe, a gente acaba tirando a máscara, né? Mas a gente acaba fazendo uma ficha de inscrição antes, umas perguntinhas para tentar avaliar a pessoa, ver se a pessoa tem condições e também se ela está sentindo os efeitos do Covid, se ela teve contato e tal. Então a gente tenta fazer essa peneira, né? E isso torna, a gente tenta minimizar ali o risco, embora, como a Tami falou em algum momento desse vídeo, né, que existe um risco controlado. Na verdade, a gente faz uma gestão de risco, né, de todos os sentidos, né? Na montanha, além agora de ter essa questão do Covid, que é complicado, tem a questão também de tu estar lá num lugar que é totalmente terreno irregular, então existem os perigos, né? E são coisas incontroláveis, né? Por exemplo, a meteorologia. A gente pode tentar prever a meteorologia, mas a gente não sabe efetivamente se não vai vir uma descarga elétrica, se a descarga elétrica vai cair ali, ou vai cair lá, ou vai cair em cima da gente, né? Às vezes a gente sabe que tem a condição, mas a gente não sabe aonde vai cair, então tem coisas que a gente não consegue controlar e a gente tenta minimizar esses riscos. Então agora, para finalizar, se vocês quiserem mesmo participar de algum evento nosso, fica o convite. Em algum lugar aqui da descrição do vídeo vai ter a forma de como chegar até a gente, para vocês viverem também essa experiência que é transformadora. Fazendo uma pausa aqui com o nosso entrevistado de hoje e puxando para o nosso papo o músico convidado de hoje, que é o meu amigo artista e tanto, viu? Porque esse aí também, bom de papo, bom de gogó, bom aí com a sua viola, né, com o seu violão, Felipe Neri. Né? Eu conheci o Felipe depois, olha só que mundo pequeno, casado com uma prima minha, enfim, primo, né? Fazer o que? É karma, o que vai fazer, né? Mas eu adoro, uma pessoa também, uma figuraça, Silveiras, né? Que é uma cidade daqui do ladinho, assim, ele é uma pessoa fantástica lá, ele é uma pessoa que incentiva muito a cultura de lá. Então, assim, Felipe, fala um pouquinho aí, primeiro, quem você é, como é que é a história aí, a sua música, que tipo de coisa que você canta, que toca, dos grupos aí que você já teve, tocou, cantou, os bares da vida, os bailes da vida. E conta um pouquinho aí pra gente, pode falar, hoje eu vou deixar a palavra com você, porque esse menino, esse garoto é bom de papo, gente. Olá pessoal, primeiramente quero agradecer a você, Tami, por ter me convidado para esse projeto Café com Música.
Parabéns por esse projeto que você está desenvolvendo na cidade de Cachoeira Paulista. Você está sempre envolvida com a cultura, com as tradições. Eu quero te parabenizar por esse trabalho. Bom, eu sou o Felipe Neri, hoje com 55 anos, sou natural do Rio de Janeiro e vim para Lavrinhas, a cidade de Lavrinhas, né, com 5 anos de idade. E ali morei por 12 anos, estudei no colégio de padres, o colégio São Manuel de Lavrinhas, e ali eu tive a oportunidade de estar vivenciando já o contato com a música e participando de teatro e tal. E ali eu fui convidado para tocar guitarra no conjunto da igreja. Foi o meu primeiro contato com a música. Depois, quando saí do colégio, em 1979, na cidade de Lavrinhas, nós montamos um grupo lá, chamado Grupo Nascente. Ficamos lá tocando, animando as festinhas, os bailes e tal. E depois fui convidado para tocar num conjunto de Cachoeira Paulista, de Cruzeiro, que chamava-se Voo Livre. Aí toquei lá por algum tempo, uns 2 anos mais ou menos, e depois disso a minha vontade era montar um trabalho próprio. Então nós reunimos uma moçada lá, uns amigos, e montamos o grupo Orelha de Sapo, né? Isso já na década de 80. Era um grupo de rock e de músicas próprias. E depois disso, vindo já para a cidade de Silveiras, ainda com Orelha de Sapo, tocamos um tempo. Aí parei com Orelha de Sapo e fui atrás de músicos lá de Areias, um pessoal para tocar comigo. E montamos o grupo Balaio de Gato. Esse durou mais ou menos uns 4 anos, né? Fazíamos muitos bailes, tocávamos em carnaval, era muito animado, o pessoal gostava muito do Balaio de Gato. E depois disso eu me envolvi na política aqui em Silveiras, fui vereador. Recentemente fui secretário de Turismo e Cultura, né? E juntamente com o pessoal aqui da cidade, os artesãos, o pessoal da Associação dos Artesãos, nós desenvolvemos aqui um projeto que se chama Semana da Arte, que já dura 12 anos. Nessa Semana da Arte a gente convida todos os artistas da cidade e também da região para estar se apresentando. Músicos, dança também, exposição de pintura, exposição de esculturas, poesia, uma gastronomia também muito rica, né? Que retrata aqui a nossa cidade, a nossa região. E a gente já desenvolve esse trabalho aí há um bom tempo e com resultado maravilhoso. Então, o meu envolvimento assim, com a parte da arte é sempre muito viva. Eu gosto muito de música, de estar incentivando, estimulando, principalmente a juventude, para estar ingressando com a gente nas atividades culturais. É isso aí. E Felipe, agora eu gostaria, né, que você até nos ajudasse aqui, como esse programa está tentando, então, ir a fundo das nossas raízes aqui de Cachoeira Paulista, né? Você que morou aqui, então, foi quando a gente se conheceu, você participou, né, do Coral Cachu, né, abrilhantou muito o coral. Enfim, eu gostaria que você falasse, né, um pouco, você já teve também, né, como diz, uma vida ativa política e cultural na cidade de Silveiras, então eu gostaria que você me ajudasse aqui né, igual Silveiras. Silveiras hoje já tem um artesanato muito forte, né, a parte cultural de Silveiras, ela é muito clara, muito estabelecida, ela é rica, é uma delícia ver aquela cidadezinha tão aconchegante. E quando você tem ali os ajuntamentos, né, na praça, né, há um tempinho atrás, né, mas daqui a pouquinho já poderemos fazer isso de novo. Muitas vezes, inclusive, você me convidou, né, junto com o Coral Cachu, para a Semana de Arte de Silveiras, enfim, também como artista solo, assim como a própria Prefeitura Municipal de Silveiras. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho disso,
quando você morou em Cachoeira, por exemplo, o que você, em termos de arte, achou da estrutura de Cachoeira? Ou está um pouco perdida, estava faltando um pouco, ou você, porque eu sei que você fez muitos amigos aqui, inclusive quando você fez aí o Festival de Marchinhas, né, de Silveiras, que é uma delícia, convidando para eu ser jurada lá, não pude, aí você convidou pessoas daqui, então né, você levou muita gente, muita amizade aqui de Cachoeira, então eu queria que você falasse, né, desse intercâmbio cultural que acaba tendo nas nossas cidades, e falasse um pouco de Cachoeira e com a sua experiência em Silveiras, porque, né, eu sei que você consegue fazer bastante coisa, que se não estando junto com os políticos, você também é uma pessoa que, né, cheia de família, né, primo? A gente vai juntando as pessoas aqui, nossos amigos, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e quando a gente vê, a gente consegue fazer para a cidade inteira. E às vezes, aliás, muitas das vezes, com poucos recursos, né? Mas cada um fazendo um pouco ali a sua parte, para que todos, né, saiam ganhando em termos artísticos, em termos de lazer, de cultura, né, fazendo histórias, contando e encantando histórias antigas, o presente e, por que não, inspirando, né, novos contos e cantos. Fala aí um pouquinho, primo. E já quero agradecer, tá, também a sua participação muito especial aqui. Sei que você é uma pessoa também mega hiper ocupada, então é difícil conciliar as agendas, mas sempre muito disponível. Uma pessoa também sempre lembra de mim, lembra do Coral Cachu com muito carinho. Então, assim, Felipe, de coração, muito obrigada, parabéns aí pela sua arte, tá? E parabéns pela sua cidadania também. Fala aí, primo. Agora, já na sua segunda pergunta, eu quero aproveitar e mandar um abração aí pro pessoal do Coral Cachu, né? Mandar um abraço forte para todos os cachoeirenses. Eu morei por 3 anos, fiz muitos amigos nessa cidade, amo essa cidade, gosto muito daí, principalmente pelas pessoas e pela cidade também. O que acontece? Eu gostaria de contar um pouquinho da minha experiência aqui na Secretaria de Turismo e Cultura. Quando eu iniciei, logo no primeiro mês, que nós já estávamos muito próximo do Carnaval, eu falei, vamos fazer um festival de marchinhas. Aí eu pensei, bom, festival de marchinhas, mas muitas cidades têm festival de marchinha, né, na região. São Luís Paraitinga, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e tal. Aí eu tive a ideia de a gente fazer um festival de marchinhas caipira, para a gente poder trazer a nossa cultura para o palco e colocar isso no Carnaval de Silveiras, que é um carnaval muito animado, mas que eu gostaria que tivesse uma identidade própria também, né? Então nós fizemos o festival de marchinhas, logo no primeiro ano já teve muitos participantes, inclusive aí participantes de Cachoeira Paulista, e o resultado foi muito bom. E logo em seguida nós teremos que dar uma continuidade no calendário de festividades com o Festival de Pinhão, no Bairro dos Macacos. Foi um trabalho também maravilhoso que nós fizemos. Eu quis resgatar nessas festas, iniciando aí com a festa do Pinhão, resgatar a cultura, porque eu passei a ideia que a simplicidade é melhor do que grandes eventos, palcos grandes, sonorização muito grande. Eu falei, vamos fazer o som no coreto da praça. É um coreto lindo ali no Bairro dos Macacos, vamos fazer o som ali. Aí convidei duplas caipiras ali do bairro, duplas caipiras da região também para fazer para participar da festa. Teve gente que montou até fogão de lenha, fogão a lenha assim, no recinto da festa ali que foi na rua. Então aquilo ali resgatou, e a gente resgata o que há de melhor na nossa cidade. A gente não precisa fazer eventos enormes, a gente precisa fazer coisas que tocam o coração da gente, que retratam o que nós temos na verdade. E fui levando essa ideia até chegar a festa do tropeiro.
né, quando eu peguei a Festa Tropeiro e no ano anterior, eu fiz umas observações que, infelizmente, não dava mais para encarar. Mudou completamente vamos dizer, o foco da festa. Havia uma praça aqui que só músicas inapropriadas e tal. Então eu falei, bom, a Festa Tropeiro também é uma festa cultural fortíssima da nossa região para o Brasil inteiro. Aí eu falei, bom, é preciso ter coragem e é preciso fazer o que é certo. Aí, mesmo com muita oposição, até de vereadores, de muitas pessoas, eu falei, não, eu tenho uma visão que a gente pode mudar essa festa. Aí coloquei ali na praça folia de reis, coloquei músicas de moda de viola, convidei a banda Polícia Militar para tocar, então deu um aspecto familiar para a festa que depois no final o resultado foi maravilhoso. E o atual secretário continua seguindo essa linha, com o apoio do prefeito. Então isso é muito importante, a gente ter coragem de fazer o que é certo, porque se a gente deixa, Otávio, a coisa fluir pelo modismo, pelo que está passando na televisão, nós vamos ter uma degradação total da cultura. E eu falo isso também para a Cachoeira Paulista. É preciso que nos eventos se tenha qualidade nas músicas que vão tocar, nas músicas que vão ser colocadas no som ambiente. Porque se você retratar hoje as músicas que estão tocando em diversos gêneros, no gênero sertanejo, no funk, nós vamos ver infelizmente, muito baixo astral nisso tudo aí. Então, o secretário de Cultura da cidade, tanto de Silveira, de Cachoeira, ou seja, de qualquer cidade que seja, tem que ter posicionamento. Por quê? Com os eventos, nós também estamos formando a nossa sociedade, a nossa comunidade. Estamos formando a nossa juventude. Então, nós precisamos nos posicionar contra o que é ruim, certo? E trazer o que é de bom para os eventos. Então, é isso que eu falo para a Cachoeira Paulista. Através do prefeito, nova administração, ficar atento a isso daí, porque tem muita coisa para ser feito e com a união, com um trabalho sério, é possível fazer coisas belíssimas na nossa cidade. E desde já agradeço mais uma vez o seu convite. Sucesso para você nesse projeto aí, que continue dando muito certo. Um abraço a todos os meus amigos de Silveiras, de Cachoeira Paulista, de toda a região. Haga de ser boba e vem comigo. Existe um mundo novo, eu quero te mostrar. E não se aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar. De quem vale as luzes da cidade. Se no meu caminho a luz é natural, descansar na sombra de uma árvore, ouvindo os pássaros cantar, cantar, la la la, la la la, la la la, Haga de ser boba e vem comigo. Existe um mundo novo, eu quero te mostrar.
aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar. De quem vale as luzes da cidade, se no meu caminho a luz é natural. Descansar na sombra de uma árvore, ouvindo os pássaros cantar, cantar, yeah, yeah. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la. La, la, la. La, la, la. E no ano passado, de 2020, eu me dei de presente de aniversário. Eu falei, não, faz tempo que eu quero fazer isso, cada hora é uma coisa, estamos em período de pandemia, não podemos fazer um monte de coisa. Então, nós fomos para as montanhas fazer a travessia, né, do famoso aqui, Gigante Adormecido, né, que é a Serra da Mantiqueira. Então, a gente vai desde lá do pezinho do gigante, o Pico dos Marins, atravessa e vai sair lá no nariz do gigante, o Pico do Itaguaré, né, Itaguaré. E eles são considerados, né, grandes picos aí do estado de São Paulo, até do Brasil, faz parte, né, do circuito nacional de montanismo, enfim. Inclusive, eu lembro na minha turma, então, foi feito com toda a segurança, né, mediante a situação que estamos vivendo, e inclusive tinha gente de outro país, né, aqui, e foi muito bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque assim, eu fui com ele fazer essa experiência. Eu já tinha ido no Pé do Gigante há 18 anos atrás e pude voltar, e nunca cada ida que você faz, mesmo que seja para o mesmo lugar, não é o mesmo lugar, né? Porque a luminosidade do sol é diferente, a temperatura é diferente, a natureza está em constante metamorfose, né? E nós também, com as nossas experiências e com as pessoas, os grupos, né, que são formados, são diferentes, então a experiência é diferente. E eu imagino para você, porque eu fiquei com isso até hoje, para não falar, eu acordo aqui, olho para aquelas montanhas, eu tive lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nós fizemos então, o pessoal, né, a gente tem que preencher fichas, enfim, porque tem toda a questão de primeiros socorros, localização via satélite para que se acontecer alguma coisa, enfim, a gente está em segurança. Então é muito bacana eu estar comentando isso, gostaria que você também comentasse, porque muitas vezes o pessoal aqui faz, digamos assim, essas aventuras, mas sem realmente um profissional que seja apto a isso. Porque se tiver tudo ok, né, mas na natureza sempre há surpresas. Então, com uma pessoa que é meteorologista, né, então ele já sabe, porque às vezes a mudança de clima aqui não falta, né? E então é importante você ter um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Até as pessoas comentaram, não, pode ir com o Carlinhos, porque ele com ele você não vai passar perrengue, né? Lógico que assim, como sempre há um improviso, você nunca sabe o que vai acontecer, né, nas montanhas, numa cachoeira, mas sempre há um risco controlado. E foi uma experiência assim incrível mesmo. Até que então, quando eu preenchi a ficha, o pessoal falou, você canta, você podia cantar uma coisa pra gente. Gente, depois de ter subido quase 3.000 metros com uma mochila cargueira nas costas, o que é isso? No meu caso ali, a mochila tinha praticamente o meu peso. Então, eu lembro quando a gente tirava para descansar um pouco, né, são horas e horas caminhando, era muito engraçado a sensação. Eu falei, gente, como é que deve ser você estar na lua? E quando eu tirava a mochila, parecia que eu estava flutuando, né, muito doido.
E aí depois eu peguei e falei, então vamos cantar, né? Vi um pôr do, né? Estava vendo o pôr do sol. Eu já vi, né? Fui para muitos lugares, eu sou apaixonada, né? Pela natureza, é onde eu realmente me recarrego. E aí, de repente, não dá para falar, porque se eu for falar, não tem como explicar, tem que vivenciar. E o Carlinhos, né, como o pessoal fala, é muito interessante porque ele adapta muito dos programas, né, os trackings, as trilhas, de acordo com o grupo que ele leva. Ele deixa muito claro, ó, isso aqui é difícil, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é mais com emoção ou sem tanta emoção, e por aí vai. E ele levou muitas pessoas para muitos lugares, pessoas de várias idades, criança, gente mais 70 e poucos anos, enfim. Então isso é muito bacana. E aí ele comentou, eu cantei lá Ave Maria, né? Inclusive no meu canal, né, eu vou deixar aqui na descrição, tem um dos dias, né, que eu fiz, porque foram vários filminhos, eu não postei tudo, mas assim, demais, 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 demais. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos rumo ao sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim, nesse ciclo sem E aí ele me veio com essa história, né? Falou, Tami, vamos fazer aí para 2021, ópera nas montanhas. Eu falei, nossa, então se eu chegar de helicóptero, levar o piano, né? Mas a gente pode adaptar para outras formas. Eu falei, poxa, legal. Ou a gente ir para lugares mais próximos aqui, que tenham, inclusive tem acesso de carro, enfim. Porque realmente para fazer esses tipos de travessia requer um preparo físico, né, digamos assim, bom, né? Mas assim, dá pra gente fazer como alternativa para puxar as pessoas, né, daqui da nossa própria região, da nossa própria cidade, que não conhece nossas belezas naturais, né? Quando eu morei fora há muito tempo, eu trouxe, né, os amigos para cá que ficaram encantados, literalmente, com a abundância de alternativas que a gente tem por aqui. E muitas vezes nós que estamos aqui, a gente passa batido, né? Com a pandemia, muita gente começou a procurar coisas para fazer, e aí começou na arte de contemplar, então tentar fazer aí bike, tentar fazer algumas trilhas, enfim. Então, Carlinhos, com você, conta aí um pouquinho de como que é isso, essa experiência, como é que você se sente, né? Porque o Carlinhos, gente, ele vai fazer, você não tá sem força, que não é o meu caso, né? Mas assim, você tá sem força, ele faz você ir até o final, né? E acreditar que você pode ir além, porque eu brinco que todas as pessoas deveriam, pelo menos uma vez na vida, nem que seja assim, uma coisa mais fácil, mas deveriam fazer uma escalada,
uma escalaminhada, ou uma trilha, ou uma experiência de você chegar numa cachoeira, mas não assim tão pronto e tão fácil, porque realmente você vai entrando em contato, né, com você mesmo. E fora que as pessoas que buscam isso, são pessoas muito especiais, né? Então é onde você fala, nossa, o mundo está complicado, tem pessoas aí muito adormecidas para esses encantos da vida. Mas quando você faz uma coisa desse tipo, você se sente em casa e você fala, puxa vida, eu preciso fazer com que mais pessoas sejam despertadas para esses presentes que a vida nos oferece. Né? Então, Carlinhos, agora eu vou deixar, né, com você, porque você com certeza pode falar muito mais sobre isso, tá? O que nos encanta, né? A fazer, o que leva a gente a suar, a sofrer tanto, mas quando a gente volta, a gente fala, às vezes até, né? Com um roxo ali, um cortadinho aqui, mas a gente volta com a energia, que nossa, inexplicável. Conta aí pra gente um pouquinho. Pois é, Tami, realmente cada grupo é um grupo e cada pessoa tem um sentimento diferente, uma transformação diferente. A montanha ela realmente é incrível, né? Eu sou suspeito para falar, espero que eu possa estar passando essa paixão por elas para vocês, mas ela realmente é transformadora e eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui para a montanha e nesse processo de transformação para mim, eu comecei a me impressionar com a dimensão das coisas. Porque eu estava sempre na cidade, dentro da cidade, né? Então eu olhava as casas, tudo estavam na minha volta. Quando eu comecei a subir montanha, eu começava a olhar lá longe as montanhas e eu via Cachoeira Paulista, eu olhava assim, de longe, era isso aqui. Aí eu olhava pro lado, tava Lorena, era um pouquinho maior assim. E mais ali assim, Guaratinguetá, tudo pequeno. E isso assim, tipo, na minha frente. E aí eu olhava pra toda a volta assim, dezenas de cidades. E eu falei, nossa, olha quanta vida acontecendo naquele pedacinho de terra lá. E eu comecei a me dar conta dessa dimensão, né, de como o planeta Terra. É muito louco isso, embora seja minúsculo, né, microscópico, como a gente como a gente é realmente pequeno, né, falando assim fisicamente mesmo, né, então essas coisas começaram um beija-flor aqui passou atrás de mim, então isso começou a transformar também dentro de mim e essa vontade de poder mostrar isso para mais pessoas. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a mostrar isso para mais pessoas também foi e continua sendo muito gratificante ver a transformação nas pessoas, né? Então, para cada pessoa acontece algo diferente, né? Eu me lembro que teve um caso de uma menina que estava com um problema muito sério de relacionamento e ela foi para a montanha, ela foi para Pedra da Mina, que é uma montanha muito pesada aqui. Ela deu o maior esforço lá, ela se arrebentou os pés, ficou com bolha, não sei o que, mas chegou no final da trilha emocionada, pegou e me abraçou, agradeceu, falou que foi a melhor experiência da vida dela e por algum motivo que eu não sei qual, ela chegou em casa e conseguiu resolver a situação, conseguiu colocar tudo no lugar. Outro caso interessante também de um senhor de 72 anos que eu levei para o Pico dos Marins, que foi um desafio muito grande e ele conseguiu. Então acho que é mais uma coisa de quando a gente está indo para a montanha, a gente tem um propósito mesmo, né? A gente se organiza, a gente fala sobre aquilo durante um mês antes, a gente fala sobre o evento, a gente fala como é que a gente organiza os equipamentos. O nosso objetivo é chegar lá e voltar. A metade do objetivo é chegar lá e o objetivo final é ir e voltar. Então quando tu tem um objetivo, mesmo que tu encontre percalços, mesmo que tu encontre dificuldades, tu passa por aquela dor, mesmo sentindo dor, tu passa por ela e tu passa assim relativamente de boa, porque tu tem um objetivo. Então, aqui fica uma dica para mim, encontre o seu objetivo, encontre o seu propósito aqui, que tudo que acontecer, as pedras que vão aparecendo no meio do caminho, tu vai passar por cima delas sem maiores complicações, né? E seja grato também pelas dificuldades que
que aparecem, porque elas vão te ensinar, elas vão te mostrar o caminho, sabe? Não desanima pelas dificuldades. Dificuldades acontecem mesmo, a vida é cheia de dificuldades, quem não sabe, tu aí de 15, de 20 ou de 70 anos tá vendo, tu sabe que a vida é cheia de dificuldades. Então se a gente pode mudar o foco, né? Ou reclamar daquilo, ou se perguntar por que isso está acontecendo, o que eu posso aprender com isso? E aí a coisa fica muito mais interessante. E na travessia que a gente foi com a Tami foi muito bacana, a gente teve que tomar decisões importantes ali, porque a meteorologia ela nos enganou. A meteorologia às vezes ela nos engana e foi o caso. O tempo fechou por lá, a gente teve que definir em grupo se a gente ficava no evento ou não ficava. Parte do grupo decidiu voltar, não foi o caso da Tami, ela ficou lá, né, Tami? E aconteceu algo incrível por lá. Eu infelizmente naquele dia eu não pude ver a apresentação que ela fez lá. Ela cantou lá na montanha. Tinha gente que não estava junto ali do grupo, a pessoa pensou que estava descendo algo do céu para chamar ele para algum lugar e foi incrível assim. Então cada experiência é diferente na montanha. E bom, fica aqui o convite se tu não conhece, se você não conhece as montanhas, vão lá, eu tenho certeza que vai ser transformador para você também. Boa! Ai, ai, que pena que esse papo tá acabando, que eu adoro esses assuntos. Estou animada aqui quando acabar todo esse momento desafiador, o que nós poderemos aí desbravar. E na verdade também a gente pode fazer isso desde já, né? Lógico, com segurança, adaptando as situações, lembrando, né, que esse projeto aqui, Encantando a Vida, ele era para ser 100% presencial, mas ele acabou virando então quase que 100%, né, aqui, mas trazendo as mesmas histórias, os mesmos encantamentos que fossem, né, se fosse de maneira presencial. Então, Carlos, eu gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu espero que as pessoas tenham adorado te conhecer mais, para quem já te conhecia. E quem não conhecer, procurar saber um pouquinho mais dele. Coloca aí no Google. E agora, por favor, faça mesmo a sua propaganda, tá? Estamos aqui para isso. E eu gostaria que você falasse, deixasse uma mensagem aqui pra gente, né, sobre o que podemos esperar, né, com toda essa experiência da pandemia, sobre o que você está aí animado para fazer, né, nos seus projetos futuros, fala um pouquinho mais deles. E gostaria também que você pudesse falar um pouquinho, assim, o que Cachoeira, quando a gente está aqui, né, Cachoeira Paulista, o que isso te remete em termos aí, né, artísticos, porque a natureza não deixa de ser, né, uma arte, a arte do grande criador, o grande mestre, né, das esculturas, que é o que nós chamamos de Deus. A física quântica fala que é o escolhedor universal, enfim, não importa, né? O que você, né, espera disso tudo aqui de Cachoeira? Então, o que te encantou, faz você ainda querer permanecer aqui e apostar nessa arte, né, das belezas naturais de Cachoeira Paulista? E aliás, você poderia aí até dar uma leve palhinha pra gente, porque você também canta, né, um pouco aí. Então aproveita
canta um pouquinho pra gente, você canta e toca, que eu sei, né? Mas faz aí um apanhadinho aí pra já deixar a gente com saudade e curioso com as próximas aventuras. Tô dentro, hein? Valeu! Então é isso, galera. Estamos chegando aqui ao final do vídeo. Queria agradecer imensamente a Tami pelo convite, de poder estar falando um pouco aqui sobre a minha história, poder estar falando um pouco das montanhas aqui da região, falando dos encantos aqui de Cachoeira Paulista e de toda a região. E queria deixar aqui mais uma vez o convite, né, para vocês que não conhecem as montanhas aqui da região e a natureza. Uma coisa que me impressionou bastante foi quando eu cheguei em Cachoeira Paulista, foi que o pessoal daqui não sabia o nome do Marins, não sabia o nome do Taguaré, não sabia de tudo isso que acontece por aqui, e isso continua acontecendo até hoje, sabe? Os nativos, os locais, vocês aqui de Cachoeira Paulista, não, de certa forma, não olham para as montanhas. E isso dá para entender porque vocês nasceram aqui, então isso é uma coisa muito natural para vocês. Mas quando vocês puderem, dêem uma olhadinha para essas montanhas aqui em frente de Cachoeira Paulista, Pico dos Marins, Pico do Taguaré, a Pedra da Mina dá para ver daqui, a 4ª maior montanha do Brasil. Como eu falei no começo do vídeo, vem gente do Brasil inteiro. O Nui Itatiaia, o Agulhas Negras, vem gente do Brasil inteiro para fazer essas montanhas aqui. E a gente está aqui dentro das montanhas praticamente. Vamos valorizar isso. Então a Tami vai colocar aqui na descrição do vídeo o site da Mantex, é o www.mantex.com.br, e tem roteiros de vários níveis de dificuldade. Com certeza a gente vai achar um legal para você. Bom, e aí também a pergunta da Tami, que ela perguntou o que eu espero daqui para frente, né? Bom, a situação, infelizmente, é bastante complicada, né? A gente, aqui na Mantex, na Mantex Pessoas, a gente teve que dar uma travada. Agora em abril a gente cancelou os nossos eventos, mas eu entendo que é uma fase que a gente está passando, e é um tempo de se cuidar de si, cuidar da família, tentar ficar por casa, quem puder ficar em casa o máximo de tempo, porque realmente o vírus, a gente sabe que ele é perigoso, e eu espero que a partir de maio, junho, julho, a gente possa estar voltando a operar nas montanhas, possa estar trazendo alegria para aquele pessoal que nos procura, para aquele pessoal que tem a necessidade de ir para a natureza, para aquele pessoal que já sabe o quanto ir para a natureza é reenergizante, né? A gente volta para aquilo que a gente é, porque a gente é a natureza, né? Às vezes a gente se desconecta um pouco, mas a gente é a natureza, a gente é isso aqui. E então é isso que eu espero também, é poder estar levando as pessoas para a montanha o mais rápido possível mesmo. E agora eu vou deixar a minha palhinha que eu vou tentar. Então, antes de fazer o som, quero apresentar o meu filho aqui, o Samuel. Olha lá, Samuel. Dá um oi pra galera. Samuel Moura, cachoeirense, aqui de Cachoeira Paulista, que vai aproveitar muito essa região aqui, curtir muito, muito, muito. Já curte, né, Samuel? Sim. Vai pra montanha, fala aí. Pra Serra da Bocanha, pra as cachoeiras tudo. Então tá, vai lá que agora o pai vai tocar uma música. Então, vou tocar uma música aqui que eu gosto muito, me identifico muito com ela, chama Sertanejo de Coração. Vamos lá? Vivo aqui neste sertão, meu patrão aqui sou eu. Aqui eu tenho de tudo, presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta e a gente já levanta pra fazer a obrigação. Todos juntos num sorriso fazemos o que é preciso com grande satisfação. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu
Valeu Tami, obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente até o final e até a próxima. Imagine-se numa roça, ao som dos grilos, pirilampos e sapos. Se você estiver num dia mal, bote tudo a perder. Levante logo o seu astral. Esse papo meu é pra valer. Se o seu negócio é reclamar de tudo que o cerca no viver, pessoas sonham estar no seu lugar. Ô bicho, pode crer. Levante sua cabeça agora, chega de papo, porque quem vai te animar é uma orelha de sapo. 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 Olha os bichinhos. Se você estiver num dia mal, bote tudo a perder. Levante logo o seu astral. Esse papo meu é pra valer. Se o seu negócio é reclamar de tudo que o cerca no viver, pessoas sonham estar no seu lugar. Ô bicho, pode crer. Levante sua cabeça agora, chega de papo, porque quem vai te animar é uma orelha de sapo. 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 Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Café com Música, Tami Quintanilha e seus convidados especiais, porque são especiais, né? Gente, faça sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você continuar acompanhando aqui as nossas aventuras, os nossos encantos. Ajude a divulgar, compartilhe com seus amigos, família, redes sociais, para que então a gente possa, né, inspirar, né, outras cidades, outras pessoas e a nós mesmos, né? Como eu falei, eu mesma aqui estava meio parada, com saudade, né? Eu sou uma pessoa muito ativa e de repente não tá podendo tanto caminhar, correr. Aí eu falei, não, até tem como fazer isso com todas, né, toda a segurança, com bons profissionais, porque nós, né, temos que transpassar essa pandemia, que vai passar. Então é isso, gente. Continue acompanhando e até o próximo. Tchau!